Fala, devs e devas do meu coração. Bom, gente, hoje eu vim contar um pouquinho da minha história e como eu me tornei desenvolvedora. Gravei esse vídeo justamente para poder mostrar para vocês a história por trás de tudo. Primeiro eu quero começar a falar que se não fosse a área de tecnologia, eu realmente não sei o que eu iria fazer, assim, sabe? Provavelmente eu iria fazer ou medicina veterinária ou odontologia, não tenho certeza. Mas enfim, tudo começou quando meus pais me colocaram num colégio técnico aqui de Belo Horizonte, chamado Cotemig, e aí eu fiz o técnico de informática junto com o meu ensino médio. Eu comecei com as matérias técnicas de programação e tudo mais. Eu fiquei muito ansiosa para poder arrumar um estágio. Então, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a fazer um estágio como suporte Service Desk num data center chamado Ativas Data Center. Eles mudaram de nome e eu não sei exatamente o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo. E aí eu trabalhei lá com suporte ao cliente e aí eu percebi que essa não era uma área que eu queria seguir. Primeiro, você tem que lidar diretamente com o cliente, você tem que ter um psicológico muito grande, porque o cliente te liga te xingando e você simplesmente tem que engolir seco e tentar resolver o problema. Tem que ter muita paciência. E para quem me conhece, sabe que paciência é uma coisa que está faltando no meu vocabulário. E aí, gente, como eu vi isso e tal, eu falei assim, olha, eu preciso arrumar um estágio em outra área. E aí eu pensei na área de desenvolvimento, porque era algo que eu gostava de fazer no colégio. Aí eu arrumei um estágio numa agência de publicidade que chama Publix Comunicação. E lá eu tive acesso ao front e ao back. E foi aí que eu decidi que eu queria ser front-end. Até antes do estágio, eu tinha certeza absoluta que eu iria ser back-end. Inclusive, eu queria ser back-end que programava em C#, porque foi a primeira linguagem de programação que eu tive contato. Só que aí as coisas mudaram, eu percebi que front era um caminho maravilhoso, então eu comecei a seguir. E uma coisa que é importante eu falar é que eu trabalhava nesse data center e na agência ao mesmo tempo, uma de manhã e a outra de tarde. Eu trabalhava, gente, 10 horas por dia, começar a crescer na área. Daí meu contrato com o data center cancelou e eu fiquei só na agência. Só que aí eu queria seguir um foco mais no front. E aí eu comecei a procurar um outro estágio focado em front-end. Que foi aí que eu comecei numa empresa chamada Carsol. E lá eu fui contratada para desenvolver um RP junto com o outro back-end. Fazer faculdade à distância para ver se eu conseguia arrumar um emprego CLT. Logo em seguida eu arrumei um emprego numa fábrica de software chamada Capgemini. E na Capgemini eu fui contratada CLT, foi meu primeiro emprego CLT. E lá eu fui contratada para trabalhar dentro do Sebrae Minas Gerais. E assim, foi uma experiência incrível para mim, porque foi o meu primeiro emprego. Eu tinha pessoas maravilhosas ao meu redor que sempre estavam dispostos a me ajudar. Da Capgemini, eu fui para uma empresa que é concorrente deles, que é a Stefanini, que também é uma fábrica de software. Lá eu trabalhei numa área de inovação chamado Digital. Experiência assim muito legal. Eu tive a experiência de trabalhar com clientes super grandes. E depois disso eu fui para a Estúdio Sol. A Estúdio Sol foi uma porta de entrada assim para dar um up na minha área, na minha carreira, porque lá eu comecei a trabalhar com umas tecnologias muito novas e isso me deu uma evolução muito grande, assim, sabe? Lá eu trabalhei do lado de pessoas incríveis que manjavam muito e isso me ajudou muito a crescer, assim, sabe? Como profissional mesmo. E depois da Estúdio Sol, que eu estava na Estúdio Sol, eu comecei a trabalhar numa startup americana chamada PayCertify, que eu pensei que seria melhor para mim, primeiro porque meu inglês não é muito bom, então eu queria dar um up nessa questão do inglês.
e outra que eu ia trabalhar com JavaScript puro. Eu queria trabalhar com mais JavaScript puro para poder puxar mais esse meu lado, porque eu sempre curti mais a área visual de HTML, CSS e animação. E aí eu vi que eu precisava dar um up assim e mexer mais com JavaScript, foi por isso que eu fui para P. Acabou que eu senti uma falta enorme de não só trabalhar focado em JavaScript ou só focado em CSS e HTML, que eu quis procurar um outro lugar para poder trabalhar com a pirâmide HTML, CSS e JavaScript. E aí que eu fui parar hoje na empresa que eu estou atualmente, que chama Todo Cartões. Eu estou na Todo tem 4 meses e está sendo uma experiência muito legal, eu estou curtindo bastante. Eu trabalho remoto lá, e então eu trabalho remoto desde a P-Certify, então bem antes do coronavírus chegar, eu já estava trabalhando remoto. Eu ia falar para vocês um pouquinho da minha história, para vocês entenderem, assim, sabe? Pode parecer um pouco, vamos dizer, maluco uma pessoa com 22 anos ter começado a trabalhar com 17 e ter trabalhado em 8 empresas com 22 anos, mas isso tudo se deu porque a área de tecnologia abriu essas portas para mim. Já aconteceu de eu ir para uma empresa para receber mais e já aconteceu também de eu ir para uma empresa para receber menos, mas eu vi que os desafios que eu ia ter naquela empresa, ia agregar muito mais para minha carreira. Então, fica aí um pouco da minha história para que vocês possam entender quem é a Larissa, e por que que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para vocês e ter criado esse canal, que é justamente para poder mostrar para vocês. Eu antes não tinha noção do que eu iria fazer na minha vida. Eu não me achava inteligente o suficiente para virar programadora. Mas aqui estou eu hoje tentando gravar um vídeo para vocês, criando um canal no YouTube, para poder mostrar para vocês que tudo é possível, que todas as pessoas conseguem fazer, que não existe isso de você não é inteligente, isso e aquilo outro, entendeu? E é isso, gente. Basicamente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado de entender um pouco da minha história. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijão e até mais!